professora, tem aqui, mas tem duas perguntas que são sobre sexualidade. A Cíntia pergunta: e quando essa entrega total é interrompida entre o casal, ainda que haja amor declarado, como se fosse um bloqueio? Como fluir na vida sexual? Qual o emaranhado? Ou só a constelação pode revelar esse campo? Então, existem alguns emaranhamentos no sistema familiar. Até combinei, até ontem também falei sobre isso com o Sami, de um caso de uma mulher que assim que ela se casou, o marido não quis mais fazer sexo com ela. E daí apareceu que ele tinha um problema para ter filhos, inclusive. E daí a gente foi fazer a constelação e apareceu que o pai dela traía muito a mãe e ela ia atrás dessas mulheres, dessas amantes, e trazia o pai, ela que fazia isso. Qual foi a solução mais fácil que ela encontrou quando ela se casou com o marido? Castrou ele. Ela castrou ele. Ela ficou completamente indisponível, ele não tinha vontade nenhuma de se aproximar, e ela viu, a única coisa que ela via era o risco dele trair como o pai traía a mãe. Então ela castrou ele, inclusive ele não podia ter filhos mais. Aquilo para ela foi tão forte de ver. Então, gente, quando a gente consegue olhar os conflitos dos nossos pais como conflitos saudáveis, de crescimento, e não como uma condenação. A partir do momento que ela condenou o pai, ela colocou para ela mesma que virilidade era algo extremamente perigoso. Como que ela pode ter um homem viril ao lado dela? Ela banca ter um homem viril ao lado dela? Né? E assim as mulheres com a libido, né? Então, se uma mulher, de repente, colocam no campo que ela foi abandonada depois que ela perdeu a virgindade, a avó, por exemplo, né? Foi abandonada depois que ela se entregou a um homem e perdeu a virgindade. Tira totalmente a força do feminino da avó, que se entregou também a esse homem. Ai, mas entregou a maior preciosidade. Mas tudo bem, ela quis se entregar a esse homem, essa foi a experiência dela. E ele, mas ele queria só isso. Talvez não tenha tido conexão e ele seguiu um outro caminho. Então, a forma da gente olhar para as coisas como se a gente só visse aquilo que foi muito difícil na nossa família, faz com que, de alguma forma, a gente fique emaranhado com a sexualidade dos nossos antepassados, com uma visão completamente obtusa a partir da sexualidade, de que alguém foi abandonado depois que fez sexo, ou teve ali, né? Esses dias eu tive uma constelação muito bonita de uma pessoa que a mãe foi amante de um padre durante a vida inteira. E o padre, ele teve um determinado momento que ele ia abandonar, a mulher ia abandonar a família para ficar com ele, e ele, de alguma forma, continuou com a missão. E essa mulher foi um apoio para ele poder continuar com essa missão. Diz que a igreja dele tinha gente para fora. E eu falei, olha que amor bonito. Que amor bonito que a sua mãe viveu com esse homem. Ai, mas é meu pai que foi traído. E daí veio uma frase para o pai dela, do egoísmo que o pai dela, quando soube, falou, eu quero você mesmo assim. Olha o egoísmo dele também. De achar que ele possuía ela. E assim eu me submeto a ficar e tá tudo certo. Então, gente, quanto mais a gente vê beleza nas histórias, né? Eu dei um exemplo desse esses dias também. Se você, como facilitadora, fosse constelar sua mãe ou seu pai, você olharia como você olha eles? Ou você olharia com mais compaixão para eles? Se você fosse constelar o seu marido ou a sua esposa, você não olharia para eles com
com mais compaixão, com mais força? Ou você olha e fala assim, não, você é fora de casa porque você fez tal coisa para mim. Não, eu não vou te atender porque você... Não, eu sei que por trás daquela atitude tem algo muito doloroso. E se eu posso fazer isso com um cliente, por que eu não posso fazer isso com alguém próximo de casa? Isso não é para você constelar ninguém de casa, gente, pelo contrário. Mas é para você sentir a mesma postura de que, poxa, tem algo por trás disso, a pessoa está com alguma dificuldade. Se eu tenho essa abertura para olhar para um cliente, por que eu não tenho essa abertura para olhar para o meu pai, para olhar para minha mãe, para olhar para o meu irmão, para olhar para minha família, vendo de uma forma mais ampla as coisas. Então, gente, sexualidade tem que ser constelado, porque geralmente existe, a gente comprou vítima e perpetrador no sistema familiar. Nós compramos uma ideia de que alguém foi vítima e alguém foi o vilão naquela história. Nós compramos de muitas gerações, né? Porque a gente não olha para o que foi com a responsabilidade de duas pessoas que se encontraram e que foi assim como foi, como pode ser. Só isso. Sem todo o drama que o Bert falava já no final, ele falava assim, tudo teatro, tudo drama, né, Pri? Tudo teatro, tudo drama. Eu não deixava barato, não. Tem uma pergunta aqui que está trazendo essa questão do egoísmo. Você mencionou egoísmo agora numa parte da sua explanação. E essa pergunta diz assim: amo meu marido, mas não tenho a mesma disposição sexual que ele. Sinto que ele precisa, mas não consigo acompanhar. Seria egoísmo da minha parte? Não. Mas existe aí, muitas vezes nessa desigualdade sexual, existe uma relação oculta de poder. Existe uma relação oculta de eu, quando digo não a ele se torna um pedinte. E eu prendo o outro se ele se torna um pedinte. Então, perceba, isso é uma coisa profunda. Se existe uma necessidade oculta de humilhar o homem. Pode ser, é isso que me veio agora. Pode ser que seja isso, uma necessidade oculta de humilhar os homens. Como se ali você tivesse mais poder quando você diz não. E o Bert, eu já vi isso em constelações que ele fez e já vi isso também nas constelações que apareceram, né? Onde esse dizer não equilibra alguma coisa também. Então, se existe alguma outra área que está desequilibrada, isso se mostra na constelação, na sexualidade. Então, se você consegue descobrir qual é a área que está desequilibrada com ele, você pode entrar em equilíbrio sexual com ele. Existem muitas coisas envolvendo a sexualidade, gente. A sintonia de um casal na parte sexual, ela é uma sintonia que, quando de fato ambos conseguiram intimamente ir até os pais com intimidade, não com a intimidade que a gente imagina, mas perceba se você era íntima da sua mãe. Íntima você pode abraçar a sua mãe,
Você podia sentir o corpo da sua mãe com intimidade. Os meninos podiam sentir o corpo do pai, abraçar o pai mesmo com intimidade. Quais são os meninos que faziam isso? Quais são os pais que abraçavam os meninos? Por isso, muitos homens têm uma necessidade enorme de sexualidade, porque, na verdade, eles querem se sentir abraçados, porque não foram abraçados com intimidade pelo pai. E muitas vezes nem pela mãe. Então, eles buscam de forma desequilibrada essa intimidade. Ai, aqui eu posso ter intimidade. E daí, eles externalizam isso com sexo, com sexualidade. Né? Mas, no fundo, buscam intimidade. Eu constelei e tive bastante contato com prostitutas, né? Constelei bastante prostitutas. E eu perguntava para elas sobre isso, né? O que esses homens iam buscar, né? Até eu tive uma experiência, e eu conto aqui, gente, porque faz parte. Eu tive uma experiência na Tailândia que eu quis entrar num lugar onde as mulheres dançavam, o polidense, nuas, porque eu fui lá e fui olhar o que os homens iam buscar, de fato, né? E foi uma experiência maravilhosa, porque uma prostituta veio conversar comigo, né? Uma mulher veio conversar comigo, e ela me ensinou naquela noite tanta coisa. Ela começou a falar, porque elas dão o quê para os homens? Essa intimidade. Ela veio conversar comigo sem roupa. Olha, gente, como que você fica sem roupa na frente de qualquer pessoa? Tem que ter muita intimidade com você mesma e com o outro. E o que ela dá para esse homem? Essa intimidade. Olha, pode aqui encostar em mim. E ele encosta. Mas às vezes ele nem encosta porque ele quer sexo. E ela falou isso. A maior parte dos homens que nos buscam, buscam para pegar drogas, buscam para contar coisas, para falar. E depois vem sexo. Então, que intimidade que a gente quer? Não é essa intimidade sexual, mas essa intimidade de, poxa, eu sou quem eu sou e você é quem você é, e a gente pode se conectar com intimidade. Essa é a intimidade. Eu sou quem eu sou e você é quem você é. E a gente se conecta nesse respeito. Isso é intimidade. E muitos só conseguem isso com prostitutas. Porque sabem que na casa deles foi dificílimo ter intimidade com a mãe e com o pai, pais rígidos, que cobram do filho, mães que, imagina, é um menino, não posso encostar muito, ou pai, como é que eu vou encostar no menino? Misturam intimidade com sexualidade, gente. Tem gente que, às vezes, a gente gosta tanto, mas a gente não quer ter sexo com aquela pessoa. Né? A gente pode amar aquela pessoa, mas a gente não quer ter sexo. A gente quer ter intimidade de amor, de amigo. Mas a gente não quer sexo. Tá muito próximo, muito bagunçado isso na nossa cabeça. Se isso tivesse ficado claro na nossa infância, intimidade com a nossa mãe, com o nosso pai, de respeito, né? A gente não seria tão desequilibrado sexualmente. Então, muitas vezes, o que o seu marido busca em você nem é sexo, é intimidade. Então, dê essa intimidade que ele quer. Talvez vocês vão começar a se equilibrar sexualmente. Talvez você também não consiga ter intimidade. E ele quer que você venha para que ele sinta a sua entrega íntima para ele, através da sexualidade. E você, não. Então, talvez isso faça uma grande diferença na sua vida. Ai, que lindeza escutar tudo isso. É bonito, olha, Pri, essa É, nossa, experiência, né? tô. Você também. Essa experiência com essa moça, com essa prostituta, ela desceu, né? Ela do polidense, e ela falou assim: Nossa, eu vi que você é tipo, meio estranha aqui, né? Eu fiquei te olhando de longe, eu queria falar com você, eu posso? Eu falei, pode. Ai, Ela que falou, o que você veio linda. fazer aqui? Eu falei, eu vim honrar vocês. Daí ela Uau. falou assim, honrar? Eu falei, sim.
eu vim aqui para honrar vocês, porque vocês têm uma função maravilhosa para a humanidade. Sempre tiveram, né? Então, quando a gente consegue realmente dar lugar a tudo isso, e essa noite eu sonhei com isso. Por isso que eu estou me abrindo aqui falando isso para vocês. Depois, não sei se a Hellinger vai brigar comigo, mas é muito bonito de falar isso, porque quando a gente consegue dar lugar à função de cada um, a beleza de cada ser, né, naquilo que é possível fazer, a gente vê que não tem erro de nada, né? Não tem erro de nada. Essas prostitutas são curandeiras para esses homens. Quantas prostitutas não ensinaram os homens sobre sexualidade, sobre intimidade? Porque as mulheres não queriam intimidade, então elas davam intimidade para os homens. Os homens são mais prontos para a intimidade, porque já estão mais ok com o corpo. As mulheres não estão prontas para a intimidade, porque elas acham, ai, meu peito é grande, é pequeno, meu quadril, minha perna, sabe? Não estou bom, não estou bem. Elas não ficam prontas para se entregarem intimamente, porque foi colocado na nossa cabeça que a gente tem que estar arriscada naquele modelo que não é isso. Não é isso que vai tornar a gente íntimo de alguém, né? Então, essas mulheres, elas realmente têm um papel fundamental na cura sexual da humanidade, né? Então, gente, não estou justificando nem incentivando nada. Eu estou mostrando o que está por trás realmente das prostitutas. E dessa maneira que você colocou, né? Esses homens vão buscar essa intimidade, né, com as mulheres nesses lugares, com as prostitutas, né? E, por exemplo, e que tanto disso que eles aprendem com essas mulheres, eles acabam levando para casa, para a esposa, né? Sim, é isso mesmo, Pri. Por isso que em muitas constelações a gente inclui as prostitutas. Elas fazem parte do sistema. Quantas e quantas gerações isso acontece demais, elas fazem parte do sistema, né? E elas têm que ter um lugar. Tem gente que fala, não posso olhar, porque as prostitutas destruíram o casamento. Não. De novo, gente, toda vez que existe uma terceira pessoa numa relação, o que que essa pessoa veio mostrar? O que que ela veio trazer? O que que eu preciso olhar? Eu sei que dói demais, né? Traição não é uma coisa fácil, não. Também falo de experiência própria. Mas o que que essa pessoa me ensina? Será que eu estava realmente ocupando o meu lugar? Esse lugar de intimidade sexual? Esse lugar que eu fiz aí de todos os chakras? Qual é a minha dificuldade com um parceiro? Né? A minha relação de sobrevivência, de dinheiro, de sexualidade, de contemplação, de falar, de espiritualidade, né? De amor mesmo. O que é importante? Tudo isso é importante numa relação. Ai, tem amor, né? O próprio Bert fala, só o amor não basta numa relação. Não basta, gente. Então, falar que o amor basta tudo, não basta. Muito legal. Professora, nós estamos aqui nós temos mais 7 minutos e temos várias perguntas aqui ainda. Continuo com as perguntas, como que você quer seguir? Pode continuar. Eu quero ler um comentário de uma aluna aqui a respeito disso que você colocou agora. A Daniela diz, parabéns e muito obrigada por falar deliciosamente com esse respeito às prostitutas. Eu não sou, mas sempre olhei para elas. Então descobri que minha avó paterna era prostituta. Nossa, como eu a amo. Obrigada, Simone. Descobrindo uma constelação, a Daniela conta. Que lindo. Nossa, fiquei emocionada agora. Muito lindo. Lembrei uma vez de uma constelação, gente, que a pessoa veio e falou assim, eu tenho prostitutas na família. E daí a gente colocou as prostitutas e colocamos as outras mulheres que não queriam olhar, estavam excluindo as prostitutas da família. Gente, essas prostitutas, elas tinham uma alegria de viver que contagiou todo mundo que estava assistindo a constelação.
a própria pessoa falou, meu Deus do céu, que eu queria ter essa alegria toda dessa mulherada, sabe? Então, a gente coloca isso, às vezes, como algo da nossa família, que é um segredo, e quando a gente consegue incluir esse segredo com tudo o que foi, né? Porque também não é fácil essa profissão, né? Que é considerada a primeira profissão do mundo. Uhum. Não é fácil, mas o que eu vejo, sabe, Priscila, e isso também já vi numa constelação, e para o pessoal também quero falar isso, que quando uma pessoa ela exclui a prostituta, é porque ela sente que ela se prostituiu, não no sentido sexual. Ela se prostituiu, ela vendeu a alma. Porque uma prostituta, ela vende o corpo. Agora, se prostituir mesmo é quando a gente vende a nossa alma. E por isso que tem muita gente que tem dificuldades de falar de prostituição. Porque geralmente essas pessoas venderam a alma. E vender a alma, às vezes, significa, puxa vida, eu casei com aquela pessoa por conveniência. Né? E qual a diferença? Eu me vendi do mesmo jeito. Né? Ou estou naquela situação por conveniência. Eu estou vendendo a minha alma do mesmo jeito. Então, quando a gente fala realmente de prostituição, não tem nada a ver com usar o corpo e essa intimidade, essa beleza toda que eu falei, mas tem a ver com a pessoa que tem dificuldade em ver que ela é uma prostituta porque ela vendeu a alma, né? E não o corpo. Ainda sobre sexualidade, tem uma pergunta aqui. E quando o homem tem impotência sexual? Estou vivendo isso, meu marido é jovem e nem sempre eu lido bem com isso. Geralmente impotência sexual e também ejaculação precoce, tem muito a ver com amor interrompido, com a mãe, e traumas bem profundos de infância, de insegurança em relação à mãe, em relação ao pai. Né? Então, os homens que também não receberam, não tiveram nem a presença, né, do pai, ou não receberam, eles têm dificuldade de receber essa potência do masculino, essa virilidade, né? Então, isso também pode acontecer. Mas tem que se olhar, né, gente? São coisas que se mostram, mas é importante olhar dentro de uma constelação. Professora, mais 3 minutos. Tem tempo para mais uma pergunta? Mais A uma, última, chefe? tá? A última. A última, derradeira. A Josiane coloca aqui. Após uma separação muito dolorosa e até violenta, onde encontrar força para começar um novo relacionamento? Quando ela realmente consegue ainda chorar a dor dessa separação. Quando ambos conseguem, de fato, lamentar, chorar, perceber a importância do vínculo, tudo que ela ganhou com essa relação, então ela pode começar de novo. Enquanto ela se sente vítima dessa relação e não percebe o quanto ela ganhou e o quanto ela sai fortalecida de todo esse aprendizado e essa experiência, enquanto ela se sente vítima, ela tem dificuldade de ter força para ir para um novo relacionamento. Então, quando tem agressão, mais ainda é importante olhar o que está por trás, porque na agressão sempre tem as duas partes, obviamente, mas quando nós somos agredidos, o quanto internamente nós provocamos o outro. E isso eu estou falando aqui dentro do curso, não estou falando isso numa live, porque senão vamos falar que a gente está incentivando e que está certo apanhar, está certo bater, e que a culpa é nossa. Não é culpa, mas qual é a minha parte, né? O que eu provoco no outro. Né? E muitos casais, eu falei até ontem isso com o Sami, muitos casais só conseguem se separar com raiva. Então, com a raiva eles conseguem separar, porque a raiva
está por trás da dor do amor. Então a pessoa fala, eu tenho raiva, tem amor, tenho raiva, tem amor. Então, por mais que tenha acontecido toda essa tragédia que deve ter acontecido, de apanhar ou de violência, tem amor. E tem amor. E quando você consegue achar o amor, você consegue agradecer e o vínculo, então, se fortalece e você pode seguir a sua vida. Mas tem que voltar a fluir o amor para essa pessoa. É isso. É, gente. Olha, cada dia a gente vê quanto é difícil relações humanas, né? E quando fala de relacionamento, a gente também, nesse meio nosso, que é a vida, ou empresa, ou família, ou tudo é muito difícil. Acho que a parte mais difícil de tudo em negócio, em vida, é relacionamento. Até porque a gente sempre acha que a gente está certo, ou está errado, blá, blá. Mas, caraca, Simone, que aula fantástica, maravilhosa, show de mim bola. Também foi bom. Espero que tenha dado aí certinho, mesmo aqui do lado de fora, ao ar livre, acho que tudo contribuiu. Hoje foi... eu acho que a Lua aí trouxe energias positivas, realmente foi fabuloso. Então, gente, só lembrando, daqui a pouco temos o curso da professora Isabela, todas as quartas temos encontros dos docentes. Agradecendo novamente nossa mestra Miman Safardi, que está aqui presente de novo. Nossa, que bom que eu soube só agora que a Mimansa estava aí. Uau, que responsabilidade. Aliás, quero parabenizar a live da Mimansa semana passada. Eu estava assim, em êxtase, Mimansa, assistindo a sua live. Meu Deus do céu, você tinha que ter uma live de 10 horas, Mimansa, para a gente ficar aqui recebendo o seu conhecimento. E tudo isso é muito legal. Você vê que a gente está aí, a professora começou a ouvir vocês, começou a se entusiasmar e agora ela vai continuar fazendo live também. Ela vai fazer um curso com a gente. Ela vai contar a história dela para a gente com todos os detalhes, que é muito rica. E a gente, todas as quartas-feiras, está em êxtase, né? Cada dia melhor, cada dia evoluindo. E é o que a gente pode oferecer para os alunos nesse momento. Mas o que eu posso falar? Tá maravilhoso, agradeço muito a todos os alunos presentes. Essas aulas todas estão sendo disponibilizadas, abertas após a gravação. Amanhã a gente tem encontro com o pessoal do direito, vai ser muito legal. Um juiz, uma defensora e um promotor. E, tipo, é isso aí, gente. Essas lives são assim espontâneas. Simone, ó o cachorro aqui. Muito obrigada, gente. Deixa ele participar. Simone, obrigada. Considerações finais e até a próxima. Não, eu só quero agradecer a toda a equipe, né? Vocês têm feito um trabalho maravilhoso nessa quarentena aí, toda a equipe, a Priscila, a Carla, a Beth, enfim, todos da equipe têm feito um trabalho maravilhoso, vocês também, todos da Inovare, a própria Hellinger, o pessoal da Alemanha, e é um prazer estar aqui com todos, com o Renato Chaan, com a Mimansa, meus grandes mestres, sou muito grata, obrigada. Pri, considerações finais. Eu quero agradecer, foi muito maravilhoso. A Lua, os cachorros aqui por perto estavam cantando também agora há pouco. E foi muito lindo, muito lindo. É sempre muito lindo com você, Simone. Muito obrigada, professora. E muito obrigada, Inácio, por tudo. Obrigada. Gente, boa noite, até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau, tchau. Até já. Até a próxima.